Gente, apertem os cintos, preparem-se, porque o dia de hoje em Brasília já começou pegando fogo e com ótimas notícias para Bolsonaro. Na verdade, uma das melhores notícias do ano para Bolsonaro. Pode-se dizer que ele tem que comemorar e comemorar muito. E todos nós, o povo brasileiro. Mas em contrapartida, uma das piores notícias para o ministro Alexandre de Moraes. E como Brasília não para, gente, é bomba atrás de bomba hoje, viu? Enquanto temos boas notícias para Bolsonaro, temos uma notícia péssima para Lula, que acaba de sofrer mais uma derrota. Sabe aquelas derrotas acachapantes? Pois bem, foi essa que Lula sofreu. E essa derrota é um alerta para um problema muito maior, o impeachment de Lula. É isso mesmo. E tem mais. Trump acabou de tomar uma decisão sobre o Irã, que na verdade manda mais um aviso bem claro que mostra que não está para brincadeira. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Mas não parou por aí. A cereja do bolo vem mesmo no momento que vocês verem o que vai dizer um advogado de defesa dos presos desse julgamento de Bolsonaro. É isso mesmo, gente. A situação é tão grave, mas tão grave que, segundo informações que eu apurei, os ministros do STF não estão sabendo o que fazer agora nesse momento. São tantas coisas acontecendo contra Luiz Inácio Lula da Silva do PT e também acabando de vez com essa narrativa do golpe, que segundo informações os ministros estão desorientados, pode-se dizer assim, que por essas eles não esperavam. Ainda mais este aviso que vem lá dos Estados Unidos de Trump, o que eu posso garantir para vocês, gente, é que o bicho está pegando, mas pegando não para o lado da direita. Ao começar por essa notícia que eu preparei para vocês, de ninguém mais e ninguém menos do que Jeff Chikine. Gente, uma ótima notícia. Olhem o que ele disse. Mas antes, olhem o que disse na CNN Brasil. Vocês não vão acreditar. Tudo que eles não suportariam. Acariação. É isso mesmo. Não tem a menor dúvida de que as contradições da delação de Cid ficarão ainda mais expostas. E logo com quem? Braga Neto. A Luísa Martins traz a informação de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acabou de autorizar uma acariação entre Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa. Luísa Martins, acho que é a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes autoriza uma acariação. É para que se consiga confirmar ou negar as acusações feitas por Mauro Cid de que, eventualmente, Braga Neto teria ligado para Mauro Lorena Cid para ter detalhes da delação premiada, de que Mauro Cid teria entregue uma caixa de vinho, uma sacola de vinho com dinheiro enviada por Braga Neto e também sobre trocas de mensagens que não poderiam ser feitas porque eram proibidas pela delação premiada? Vamos lá, Uribe, uma boa tarde para você, para a Tainá, todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores, um dia que já começa, uma edição que já começa com muita notícia. Temos então uma decisão do ministro Alexandre de Moraes autorizando uma acariação entre Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o general Walter Braga Neto, que está preso preventivamente por tentar de alguma maneira atrapalhar as investigações ao tentar acessar pontos que ainda eram sigilosos da delação do próprio Mauro Cid. Esse pedido de acariação foi feito pela defesa do próprio Braga Neto, que nessa parte pós-interrogatório, em que as defesas têm a prerrogativa de solicitar a Moraes algumas diligências complementares antes que se possa passar para a etapa das alegações finais, Braga Neto pediu ao Supremo uma audiência para que fosse realizada uma acariação entre Mauro Cid e ele, o próprio Braga Neto, para que sejam dirimidas divergências entre as declarações prestadas por eles na ocasião dos interrogatórios. Então a gente lembra que Cid, que foi o primeiro a ser interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes, justamente devido à condição de delator dessa tentativa de golpe de Estado, ele afirmou o que já havia dito lá atrás, que Braga Neto teria tido um papel central na organização desse plano de golpe, inclusive financiando de alguma maneira os chamados kids pretos para aquele grupo de especial dos militares que ajudaria a operacionalizar
o golpe que estava sendo articulado, segundo as investigações da Polícia Federal e também a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Braga Neto, por sua vez, negou todas essas acusações e pediu, a sua defesa pediu, para ficar frente a frente com o Cid, para que ambos possam dar a sua versão dos fatos ali, um na frente do outro, e tentar, de alguma maneira, mostrar para o ministro Alexandre de Moraes as suas versões para que seja apontado ali, né, quais são os pontos principais de divergência entre os dois depoimentos. A verdade é uma só, né, gente? As máscaras já estão caindo. E segundo o advogado Jeffrey Schiene, olhem o que ele disse. Mauro Cid vazou delação a advogado de um dos réus do plano do golpe. O problema maior não é só esse. O problema maior é que o Mauro Cid divulgou as tratativas do acordo antes do acordo ser homologado judicialmente. Ou seja, tem-se agora um negócio jurídico inexistente. Por quê? Porque o Mauro Cid quebrou as regras do acordo antes da homologação. Significa que esse acordo, então, nunca existiu. Nunca deveria ter existido. Sendo assim, tendo quebrado o acordo durante as tratativas, significa que tudo o que ele disse não vale de nada. Significa que essa anulação anulará tudo que saiu da boca do Mauro Cid, porque é como se esse acordo nunca tivesse existido. Então tudo que o Mauro Cid disse é nulo por derivação. E quem diz isso? A lei vigente no Brasil. Vejam só, Lei de Organizações Criminosas, artigo 3º-B. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também o marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra de confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais e de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. O Mauro Cid quebrou o acordo antes da sua homologação. O Mauro Cid, como diz a legislação, ele violou sigilo de confidencialidade, porque ele divulgou as tratativas a advogado de corréu. É o que diz a notícia, e isso já está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. São mais de 50 páginas de vazamento das mensagens trocadas entre Mauro Cid e advogado do corréu. São mais de 50 páginas de mensagens com o Mauro Cid antes da homologação do acordo de delação premiada. Acabou. Agora, a delação premiada do Mauro Cid será anulada e tudo o que ele disse não poderá ser utilizado, porque é tudo nulo, segundo diz a legislação. Olha só o que diz a matéria. Defensor do coronel Marcelo Câmara apresentou ao STF um documento com todas as mensagens trocadas por Mauro Cid a partir do perfil Gabriela R. Kuntz é o interlocutor de Cid nas mensagens, que comprovam transgressão durante a delação, antes da homologação. Essa delação nunca existiu, então ela terá que ser anulada ex tunc, ou seja, para trás, antes da homologação. Uma delação só é válida quando ela é homologada. Se ele quebrou o acordo antes da homologação, significa que será tudo anulado. E tudo que ele disse não poderá ser utilizado. Acabou! Acabou! Tudo é inexistente. É como se o Mauro Cid nunca existisse. Tudo que o Mauro Cid disse nunca existiu, porque ele violou antes da homologação. Segundo Kuntz, as conversas dele com o Mauro Cid estão registradas em 50 páginas de uma ata notarial apresentada ao Supremo. O delator chama Moraes de Gaddafi do judiciário, ao criticar a forma como o magistrado lidava com as investigações naquele momento. Ou seja, o acordo estava rolando, o acordo estava acontecendo, as tratativas estavam acontecendo. Ele vazou tratativas. O acordo, então,
nunca existiu. O acordo é inexistente. Tudo que existe sobre Mauro Cid tem que ser anulado. Agora, definitivamente, esse acordo tem que ser anulado. E tudo que saiu da boca do Mauro Cid não poderá ser utilizado contra ninguém, contra Bolsonaro e contra nenhum outro acusado. Sem Mauro Cid, acabou a trama golpista. Tudo que eles têm é Mauro Cid, ou melhor, tudo que eles tinham, né? Eu sou Jeffrey Chiquinho. Tudo que eles tinham era Mauro Cid. Há quem diga que agora Mauro Cid está se sentindo confiante, porque a sua família já está nos Estados Unidos. Mas a pergunta que fica é, no momento que ele ficar frente a frente com o general Braga Neto, será que realmente ele vai ter a hombridade de falar toda a verdade? Se ele fizer isso, gente, ele desmonta todo o sistema, entrega um por um. E vocês já imaginaram o desespero que eles devem estar nesse momento? Eu falei pra vocês que as notícias de hoje estavam bombando, mas não para por aí, viu? E olhem esta notícia que eu vou dar para vocês de um figurão da política. Eu não tô falando de qualquer nome não, gente. Eu tô falando de um nome importante na política. Que está falando que é de direita, mas a verdade vocês vão ver agora. Durante a solenidade realizada nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa de Goiás, o governador Ronaldo Caiado entregou o título de cidadão goiano aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti. A homenagem, concedida durante o primeiro Congresso Goiano de Direito Econômico, foi motivada pelas decisões das autoridades que, segundo o governo, permitiram ao Estado ingressar no regime de recuperação fiscal, o RRF, e restabelecer o equilíbrio das contas públicas. O governador relembrou ao cenário crítico encontrado no início da sua gestão, com dívidas imediatas de 6,8 bilhões. A reportagem é de Vinícius Portugal e você pode ler a matéria completa no... Gente, mas as derrotas para o governo Lula continuam a todo vapor. Mas antes de eu trazer esta notícia que vai cair como uma bomba no colo de Lula, eu gostaria que vocês vissem o que disse a juíza Ludmila Lins Grilo. Segundo ela, Mauro Cid pode ser até preso. Olhem isso. Eu não queria estar na pele dos advogados do Mauro Cid, porque se o Alexandre de Moraes aplicasse o mesmo critério para o Mauro Cid agora que ele vinha aplicando até então, o Mauro Cid seria preso imediatamente por quebra das medidas cautelares. O Alexandre de Moraes mudou a rota. De qualquer forma, nas mensagens, o Mauro Cid ele fala espontaneamente que ele nunca utilizou a palavra golpe na delação e que tudo isso foi feito para pegar o Bolsonaro. Vocês agora se coloquem na posição dos advogados do Mauro Cid. O que vocês falam? Tá, você é o advogado do Mauro Cid. Olha, eu não queria estar na pele dos advogados do Mauro Cid. Não sobrou muita coisa para esses profissionais fazerem, a não ser negar até o final para ganhar algum tempo, para ele não ser preso imediatamente. Porque se o Alexandre de Moraes aplicasse o mesmo critério para o Mauro Cid agora que ele vinha aplicando até então, o Mauro Cid seria preso imediatamente por quebra das medidas cautelares. Quebrar a medida cautelar é motivo para prisão preventiva. Então, assim, o Alexandre de Moraes teve aí na mão, ganhou da revista Veja, ganhou do advogado Bolsonaro no interrogatório, ganhou o argumento para, se ele quiser prender o Cid imediatamente, quebra as medidas cautelares. Mas vejam o que aconteceu. Vocês repararam que realmente o Cid foi preso, mas questão de, sei lá, minutos ou algumas poucas horas, aí ele foi solto de novo. Vocês prestaram atenção nisso? O Alexandre de Moraes mudou a rota. Eu já vou dizer para vocês em breve o que eu estou pensando disso tudo. Qual que é a minha opinião dessa mudança de rota aí. Vocês viram que ele foi preso, a gente até pensou que tivesse sido por conta dessas mensagens. Aí depois surgiram outros argumentos. Vamos ver isso tudo hoje, calma. Vamos ver isso tudo. Primeiro, a Veja publicou aquela reportagem de capa. Mauro Cid mentiu. Botou ali algumas mensagens e, aparentemente, né, a Veja não publicou tudo. A Veja lançou a isca. A defesa do Cid se manifestou, né, gritou, chamou de fake news, pererê. E logo depois
que a defesa do Cid se manifestou, chamou de fake news, falou que não, investiguem essa conta, não temos nada a ver com essa conta. Aí a Veja vai lá e lança outra matéria. E nessa outra matéria, até a selfie do Mauro Cid aparece nas mensagens do perfil Gabriela R702, que ele negou utilizar. Olha, eu não queria ser advogada do Mauro Cid nesse momento. Tá difícil de fazer essa defesa. Tá? De qualquer forma, nas mensagens, o Mauro Cid ele fala espontaneamente que ele nunca utilizou a palavra golpe na delação e que tudo isso foi feito para pegar o Bolsonaro. E, inclusive, nessas mensagens, ele diz que a Polícia Federal dizia que tinha outras informações, assim, dizendo, olha, a Polícia Federal estava me forçando a dizer o que eu não queria dizer. Ele dizia, pô, a Polícia Federal estava dizendo para mim que tinha outras informações. E então ele, Mauro Cid, disse para a PF, pô, Polícia Federal, então vocês me passem aí essas informações para eu poder saber. Isso tudo, pessoal, é delação nula. Isso tem que ser rescindido, assim, para ontem. É a Polícia Federal dizendo para ele, olha, delator, nós temos essas informações aqui. O delator diz, pô, desconheço. Pô, mas já que vocês querem que eu passe, assim, é isso que, essa impressão que me passa, Ludmila. A sensação é, ele tá ali sendo pressionado pela PF, aí ele vai e fala, pô, eu não tenho essas informações não, PF. Pô, então me passa essas informações aí para eu poder saber. Ou seja, em outras palavras, é como se ele dissesse, me passa essas informações para eu poder saber e, consequentemente, eu poder dizer isso para vocês, que é isso que vocês querem. Assim, é um negócio muito escandaloso. É muito escandaloso. Agora é um negócio. Eu quero ver a gravação, tá? A gravação das tratativas das delações do Mauro Cid. Sabe por quê? Existe uma lei chamada Lei das Organizações Criminosas. No artigo 4º, parágrafo 13, essa lei diz que essas tratativas da delação, quando estão ali conversando com o delator, dizendo se ele vai delatar, se não vai, tá, o que ele vai ganhar em troca, etc. Essas tratativas, segundo a Lei das Organizações Criminosas, elas devem ser gravadas em registro audiovisual. Está na lei isso. Artigo 4º, parágrafo 13 da Lei das Organizações Criminosas. Então a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: será que existem essas gravações? A lei está dizendo que a delação, a tratativa, aquela conversa inicial tem que ser gravada. Então, das duas uma. Será que foi gravado e a gente vai ter essas gravações para futuramente anular tudo? Caso isso seja verdade? Ou, se não foi gravado, é tudo nulo, já desde já. Deu para entender? Será que existem essas gravações? Se o que o Cid falou é verdade, que ele realmente foi pressionado pela PF a falar o que ele não queria ou não sabia, se isso é verdade, eu duvido que isso tenha sido gravado. Ou se foi, é muito provável que já tenham sumido com essas gravações. Então, assim, eu tô passando essa informação para vocês aqui no TV Injustiça, para vocês cobrarem. Lei das Organizações Criminosas, que é a lei onde está previsto o procedimento de delação. As tratativas com o colaborador têm que ser gravadas. Gravem essa informação que vocês estão recebendo aqui no TV Injustiça. Então, vamos cobrar. Cadê essas tratativas que, em tese, deveriam ter sido gravadas para a gente poder analisar a conduta da PF? Então, assim, tudo nessa delação do Mauro Cid, pessoal, tudo indo para o vinagre. É tudo errado. Vocês estão reparando que não se salva nada? Não se salva nada ali. E saiu na imprensa também que os advogados dos réus, né, os advogados, né, das defesas, eles estariam apostando em um pedido de revisão criminal um dia para o futuro. Ou seja, se eles estão apostando em uma revisão criminal para o futuro, isso significa que eles já sabem que o resultado vai ser a condenação. Afinal de contas, a gente só pode falar de revisão criminal quando o sujeito está condenado, senão ele não vai querer rever nada, né? Se ele for absolvido, ele não vai querer rever, ele vai deixar do jeito que está. Revisão criminal é para quando o sujeito está condenado.
Então, se os advogados já estão falando em, né, organizar os documentos, as provas para uma possível revisão criminal no futuro, então eles já estão partindo do pressuposto, que é também o meu, e acho que é o de todo mundo, de que a condenação é certa. Então, essa estratégia usada pelo advogado Bolsonaro, né, ele sabe que não vai adiantar de nada agora com esse STF contaminado. Ele pode ser o melhor advogado do mundo. Nesse momento, os réus podem ter os melhores advogados do mundo. Não importa, não interessa. Pode ser o maior conhecedor do direito. Pode ter o Rui Barbosa, pode ressuscitar. Não adianta. Não adianta você ter o melhor advogado do mundo quando você não tem o direito no tribunal, mas sim a política. Agora, em caso de eventual descontaminação do STF no futuro, se a corte for descontaminada, se passarem um Baygon lá, dedetizarem aquilo ali, né, e por um milagre a corte for descontaminada desses elementos políticos que lá estão usurpando o povo, em última instância, caso isso aconteça e a corte contar com juízes de verdade que vão julgar de acordo com o direito, aí sim a revisão criminal ela vai poder prosperar. A revisão criminal é um recurso que vai permitir que uma sentença criminal, no caso um acórdão do STF, já transitado em julgado, o acórdão seja reexaminado, desde que surja um fato novo. Então, assim, esses fatos que estão sendo apresentados agora, durante o processo, eles não vão poder ser apresentados no futuro como um fato novo. Porque se eles já vão ser apreciados agora, desde já nesse processo, eles não vão poder dizer no futuro que são fatos novos. Então, eu suponho que algumas dessas conversas sejam mantidas, né, ali na geladeira, e um dia para o futuro, né, se precisar, olha só, vejam só, descobrimos novas conversas. Aí surge como fato novo e um dia, com o STF de repente descontaminado, consegue algum sucesso, né, na revisão criminal. Vocês viram, né, gente? Eles não contavam que o Mauro Cid estava fazendo isso. Com certeza eles não sabiam. Agora, o que vai pegar mesmo, eu não perco por nada e vou trazer para vocês de primeira mão, é essa delação. Vocês já imaginaram Mauro Cid frente a frente com Walter Braga Neto? Ah, gente, essa eu não perco por nada. E agora, gente, olhem essa notícia que caiu como uma bomba no colo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que, segundo informações, eles já estão preocupadíssimos. Mais de 60% dos votos pela urgência da derrubada da IOF vieram da base. A aprovação da urgência da matéria ocorre em meio impasse entre o Legislativo e o Executivo durante a elevação da alíquota do IOF. Mais de 60% dos votos, mais que a metade, vieram da base do governo. Então, gente, o que isso significa? Se agora é o momento, se agora um dos deputados de direita ir para cima com tudo e colocar o pedido de impeachment e Hugo Mota levar à frente, agora o impeachment do Lula sai. Porque até mesmo a base do Lula está contra ele. Isso tem causado desespero no STF e também no PT. A gente sabe, eu falo desespero no STF, desespero no PT, porque a gente sabe, né, que um não fica sem o outro. Em uma derrota para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou com urgência do projeto que derruba o decreto que reajustou a alíquota dos impostos sobre operações financeiras IOF. Mais de 60% dos votos favoráveis vieram do partido da base do governo. É o que eu tô falando, se agora o pedido de impeachment vir forte e o Hugo Mota colocar... Vale lembrar, gente, que 60% é mais que a metade da Câmara. E vocês tiram, até mesmo da base do governo, votaram contra o governo Lula. Por mais que a Gleisi tentou articular, tem informações que teve até mesmo chantagem aí, mesmo assim eles não renderam. Então, se agora for colocado um pedido de impeachment, agora sai e acaba de vez com este absurdo que estamos passando no Brasil. O requerimento de urgência foi aprovado por 346 votos a favor e foram registrados ainda 97 votos contrários.
A aprovação da urgência da matéria ocorre em meio ao impasse entre o Legislativo e o Executivo, causado pela elevação da alíquota da IOF. O mérito ainda não tem data para ser apreciado pela Casa Baixa. Vale lembrar que esse dia Hugo Motta voltou atrás de uma decisão do STF em relação a Carla Zambelli. Falou que o plenário que vai decidir. Ou seja, de alguma maneira, ele sempre coloca um pouco mais à frente do que aqueles outros, porque ele já entendeu que foi o que disse aquele dia o deputado André Fernandes, que não queria que ele ficasse como os outros, que não podem nem sair na rua, porque de uma coisa que o povo não esquece é de traição. Então, gente, se agora o impeachment vir forte, com certeza Lula cai. Partido Progressista, o PP, MDB e Partido Socialista Brasileiro, PSB. Todas essas legendas ocupam ministério no governo Lula, mas tem núcleos oposicionistas. Não, na verdade, gente, é que todos já entenderam que com o Lula não dá. Eles estão visando as eleições de 2026. Se tem uma coisa que deputado quer, é se eleger ou se reeleger. E vocês acham mesmo que o povo tá vendo o que Lula tá fazendo e alguém que esteja a favor das pautas absurdas do governo, principalmente esses absurdos de aumentar cada vez mais os impostos para o povo, vocês acham mesmo que o povo vai votar nessa pessoa? É lógico que não. Então eles já estão todos pulando do barco. E para agora um pedido de impeachment ir à frente e acontecer, está faltando muito pouco. Nos últimos dias, Hugo Motta se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com ministros do governo para discutir medidas fiscais. Nessa segunda, antes da votação, o presidente da Câmara afirmou a jornalistas que o governo se comprometeu em apresentar proposta de cortes de despesas, mas sem sinalização de recuo no decreto do IOF. Motta ainda frisou que a votação da urgência representaria um recado simbólico ao governo. O sentimento dos deputados. Aspas, eu penso que o governo está cada vez mais compreendendo essa mensagem. Essa votação hoje, na minha avaliação, será muito simbólica sobre o sentimento da casa. E vamos aguardar quais serão os próximos passos, afirmou Hugo Motta. E os próximos passos vocês viram, né? 60% do que votaram contra essa decisão de Lula, que ele não abriu mão, é da base do governo. E é o que eu tô falando, gente. Este é o momento. Se um pedido de impeachment vir forte, agora o Hugo Motta não segura mais. E segundo informações, Lula já está bem preocupado com isso. E agora olha o que vai preocupar ainda mais. Trump pede evacuação total de Teherã. Irã não pode ter arma nuclear. O presidente dos Estados Unidos diz que o país islâmico deve ter assinado o acordo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na noite desta segunda-feira uma mensagem em sua rede social em que afirma que o Irã deveria ter aceitado um acordo proposto anteriormente e alerta a população sobre a situação do país no Oriente Médio. Aspas, o Irã deveria ter assinado o acordo, que eu disse para eles assinarem, fecham aspas, escreveu Trump, mostrando que não está para brincadeira. O presidente responsabilizou o governo iraniano pela escalada de tensão na região, aspas, que vergonha e desperdício de vidas humanas, fecham aspas. Na sequência, ele reiterou sua posição sobre a questão nuclear. Aspas, de forma simples, o Irã não pode ter uma arma nuclear. A frase grafada com partes em letras maiúsculas segue a retórica adotada por Trump desde sua saída do acordo nuclear com o Irã, em 2018. Aspas, eu disse isso repetidamente. A publicação termina com uma advertência direta à população da capital iraniana e prossegue. Aspas para Trump, todos devem evacuar Teherã imediatamente. A mensagem não esclarece se há riscos concretos e iminentes ou se trata de uma medida preventiva. O post rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e acumulou mais de 10 mil compartilhamentos e mais de 40 mil curtidas. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu desejo para vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor do nosso Deus. Até nosso próximo vídeo.